Bom dia, mais uma manhã e nós temos a alegria, o prazer de estar aqui com o nosso Minuto com Deus, o nosso devocional diário, o qual nós temos o prazer de estar compartilhando a santa e poderosa palavra do Senhor, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que nos traz vida e nos faz caminhar em meio a esse mundo, tendo a certeza e a convicção que nós iremos morar na eternidade em Cristo Jesus. Nesta manhã, nós estaremos compartilhando a palavra do Senhor que se encontra no livro de Daniel, capítulo 1, versos 8 ao 12, que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Nós vemos aqui uma situação, uma ocasião onde o povo de Judá estava cativo na Babilônia. E nós entendemos aqui que o rei Nabucodonosor mandou que os seus soldados fossem ajudar e cativasse e pegasse ali, prendesse os jovens mais sábios daquela região, daquela época. Então, foi-se escolhido Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eram os 4 jovens dotados de sabedoria. Era os jovens a qual o rei tinha um certo olhar especial. Mas havia todo um sistema, uma cultura do povo babilônico, a qual eles adoravam aos deuses pagãos. Nós vemos que naquela região, naquela época, era costume eles consagrar toda a comida, toda a bebida aos deuses deles. Então, Daniel, mais os seus amigos, manteve no seu coração de não contaminar com aquelas iguarias, porque ele sabia a qual Deus a quem ele servia, que era um Deus supremo, e era um Deus que ia além das coisas físicas e materiais, mas um Deus espiritual, um Deus divino, a divindade. Então, Daniel pede do Senhor uma estratégia, o qual pede ao servo desse rei Nabucodonosor de não se contaminar com aquelas iguarias, porque ele via que o Senhor era com ele, para que não colocasse em risco a vida do soldado. O próprio Daniel faz um acordo com esse soldado: nos conceda apenas 10 dias para que venhamos alimentar apenas de legumes, folhas, verduras e água. E após 10 dias o Senhor verá o que o nosso Deus é capaz de fazer, a qual Deus a quem nós servimos. Então, nós trazemos essa mensagem para os nossos corações. Nós estamos nesse mundo e esse mundo é nos proposto uma variedade de iguarias que às vezes aos nossos olhos são perfeitos, são bonitos, são atraentes, mas perante os olhos do Senhor nos traz morte, não morte física, morte de sepultar em uma cova, mas morte espiritual. Então, nós temos que ter essa mesma fé e convicção que Daniel teve, de não contaminar-se com as coisas desse mundo, porque nós sabemos e entendemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta não é contra o nosso irmão de sangue, ou o nosso amigo, ou o nosso inimigo carnal, mas a nossa luta é contra as potestades, os principados, os deuses da maldade desse século. Então nós entendemos e nós cremos nessa mensagem. Logo após, o rei naquela época sofria um certo incômodo. O rei tinha visões e sonhos que ninguém era capaz de interpretar naqueles dias. Somente Daniel teve uma interpretação da parte do Senhor para revelar para aquele rei.
Então, nós vemos aqui que o nosso corpo, o nosso ser humano é composto por corpo, alma e espírito. Nós temos que alimentar o nosso corpo físico com coisas saudáveis, coisas que não vão nos manter de pé, mas também a nossa mente espiritual, porque nós sabemos que nós temos que estar intimamente ligado com o Senhor para poder discernir as coisas espirituais. Se nós não tivermos uma alimentação diária, não tivermos uma intimidade com o Senhor em oração, em jejum, em alimentar da palavra do Senhor, não vamos ter discernimento acerca das coisas espirituais. Então nós vemos aqui Daniel revelando a esse rei o que o Senhor tinha mostrado a ele em sonho, a questão da estátua. E assim somos nós nesse mundo. Nós temos que alimentar todos os dias das coisas espirituais, de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que agrada ao Senhor. Então nós vemos uma poderosa palavra para nós nesses dias, a não se contaminar com as coisas desse mundo, porque ao contaminarmos, nós corremos sério risco de morrer espiritualmente e passar a crer somente nas coisas materiais, nas coisas passageiras, e sabemos que Deus tem muito mais para nós, tem uma eternidade, uma vida com Cristo Jesus lá ao lado do Deus Todo-Poderoso. Então essa é a palavra que eu trago para vocês nessa manhã, que nós venhamos buscar as coisas do alto, as coisas espirituais que venham agregar forças para que nós venhamos discernir e combater todas essas forças malignas desse mundo, porque a Bíblia fala que nesse mundo terreno, Satanás, ele reina, mas nós servimos um Deus Todo-Poderoso que nos dá sabedoria e força para combater essas potestades. Mesmo Satanás reinando nesse mundo, nós servimos um Deus Todo-Poderoso que nos dá força e sabedoria para combater essas coisas malignas das potestades. Então essa palavra que eu trago nesta manhã. Senhor eterno, soberano Deus, sou grato a Ti, ó Deus, por mais essa palavra nesta manhã, Senhor, e oro, ó Pai, e apresento diante de Ti, ó Pai, todas as pessoas que estão enfermas, todas as pessoas, ó Pai, que estão passando por perseguições, todas as pessoas, ó Pai, que estão sendo, ó Pai, escravizadas por forças malignas, por bebidas, por álcool, por qualquer, ó Pai, vício que seja, ó Pai, que nesta manhã, ó Pai, o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, possa libertar essas pessoas de toda a escravidão, que o Senhor tenha liberdade, ó Pai, de curar, de salvar, ó Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado, ó Deus, através dessas vidas, ó Pai. É a oração que eu te faço nessa manhã, em nome de Jesus.